Olá, a paz do Senhor, tudo bem? No vídeo de hoje, aqui no canal Vamos Aprender com a Bíblia, eu quero tratar de um assunto que tem tirado o sono de muitas famílias e destruído muitos lares por aí. E isso não pode acontecer com o seu. Nós estamos vendo uma febre de apostas digitais, as famosas bets, e uma busca desenfreada por dinheiro fácil. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre esse comportamento? Será que é apenas um jogo ou uma armadilha espiritual para as famílias? Eu preparei um vídeo profundo, baseado em 1 Timóteo capítulo 6, para a gente entender o que é a piedade com contentamento e como fugir dessa cilada da ganância que afoga homens na ruína, e mulheres também, tá? Mais do que falar de dinheiro, nesse vídeo nós vamos falar de confiança, da confiança em Deus, no Jeová Jireh. Meu desejo é que o Senhor Jesus te dê discernimento através dessa palavra. Fique atento, porque o que você vai ouvir, nenhum influenciador de apostas vai te contar. Mas a Bíblia conta, tá bom? Deus abençoe. Vamos pro vídeo? E aí, vamos falar de um negócio que vira e mexe tira o sono de muita gente. A ansiedade com dinheiro, essa busca sem fim por ter mais. Mas e se eu te dissesse que a resposta para essas preocupações tão atuais pode estar, na verdade, em textos de milhares de anos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas fontes teológicas para entender essa conexão surpreendente entre fé, finanças e, quem sabe, encontrar um pouco de paz interior. Bom, para a gente começar a nossa conversa, a pergunta principal é essa. O que textos tão antigos têm para dizer sobre o estresse financeiro que a gente vive hoje em dia? A resposta, olha, pode ser bem mais relevante do que parece. Primeiro, vamos tentar entender o problema. As fontes que a gente está analisando descrevem a nossa época como um tempo dominado por uma verdadeira febre das riquezas. Sabe, aquela obsessão cultural por ganhar dinheiro rápido, que parece que está em todo lugar. E olha só, a fonte aponta para um sintoma bem específico dessa febre, a febre de apostas. Pensa bem, desde joguinho online até investimento super arriscado, essa cultura do tudo ou nada virou uma coisa normal. É aquela promessa de um atalho para ficar rico. Mas, como a gente vai ver, é um caminho cheio de armadilhas. E é aqui que a análise fica fascinante. A fonte compara essa vontade de enriquecer com um vício químico, de verdade. Não é só sobre o dinheiro em si, mas sobre a dopamina, sabe? Aquela onda de prazer que o cérebro sente só com a possibilidade de ganhar. Isso acaba criando um ciclo vicioso, que não é muito diferente da dependência de uma droga e que pode levar a pessoa para a ruína, tanto financeira quanto emocional. Então, beleza. Se a febre de apostas é o sintoma, qual é a raiz do problema? Para achar esse diagnóstico, a nossa análise vai lá para uma carta do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, que mostra que o buraco é bem mais embaixo. E aqui está o pulo do gato. A distinção é crucial. O problema não é ter dinheiro, que é só uma ferramenta útil e neutra. O perigo de verdade, segundo a fonte, está no amor ao dinheiro. É quando a busca por ele vira uma cobiça que não tem fim, o centro de tudo na vida da pessoa. E aqui vem a frase que é o centro de tudo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Repara bem, não diz que o dinheiro é a raiz, mas o amor a ele. Essa obsessão, segundo o texto, bagunça as prioridades, desconecta a gente do que realmente importa e, basicamente, abre a porta para todo tipo de problema. O texto, então, nos coloca diante de uma escolha, uma bifurcação bem clara. De um lado está o caminho da ganância. Ele promete mundos e fundos, mas o que ele entrega de verdade é tentação, cilada, ruína e o que o texto chama de dores auto-infligidas. Do outro lado tem o caminho da fé, que não foca em acumular coisas, mas em cultivar virtudes, como justiça, piedade, fé e amor. É a diferença, entre construir a vida sobre a areia ou sobre uma rocha firme. Tá, mas qual é a alternativa para isso tudo? A primeira parte da solução que as fontes apresentam é uma ideia muito poderosa, mas que a gente esquece com frequência: o contentamento. Essa frase aqui vira de ponta cabeça a nossa ideia de lucro. O verdadeiro ganho, o grande lucro, não está no extrato do banco. Ele é a soma de duas coisas: piedade, que é uma vida alinhada com valores espirituais, e contentamento, que é aquela paz de espírito de estar satisfeito com o que se tem. Essa combinação, essa sim é o maior tesouro. E como é que isso funciona na prática? A fonte dá uma medida bem simples, bem pé no chão. Ter o básico para viver, como comida e roupa, já deveria ser motivo suficiente para a gente sentir contentamento. É uma baita mudança de foco, né? Sair dos desejos que nunca acabam e voltar para as nossas necessidades essenciais. Agora vamos sair um pouco da teoria e mergulhar numa história prática. A nossa análise nos leva para uma cena lá no Evangelho de Mateus,
Um episódio que parece um teste de fé em tempo real e que ilustra de um jeito incrível o que significa confiar na provisão de Deus. A história já começa com um problema bem real e estressante. Os cobradores de impostos aparecem e o discípulo Pedro simplesmente não tem dinheiro para pagar. Isso cria uma tensão na hora, né? O que fazer quando a conta chega e a carteira está vazia? E a solução que Jesus dá é, para dizer o mínimo, bem esquisita. Ele não fala para arrumar um trabalho extra, pegar um empréstimo, nada disso. Pelo contrário, ele dá a Pedro uma série de instruções bem específicas e que, sinceramente, não fazem o menor sentido. É um verdadeiro teste de obediência e fé. E qual o resultado? Dentro da boca do primeiro peixe que ele pega, Pedro encontra uma moeda, um stater. A provisão veio de um lugar totalmente inesperado, desafiando qualquer lógica humana. E o mais impressionante é a precisão disso tudo. A moeda que ele achou era exatamente o valor que precisava para quitar a dívida dos dois. A provisão não foi nem a mais, nem a menos. Foi na medida certa, reforçando aquela ideia de que a ajuda divina é precisa para a necessidade daquele momento. E esse milagre todo aponta para uma verdade gigantesca. O Senhor é quem provê. Lá no Antigo Testamento, um dos nomes de Deus é Jeová Jirê, que significa exatamente isso. O Senhor proverá. A história do Pedro com o peixe se torna um exemplo vivo, inesquecível, dessa promessa. Então, o que essa história de um peixe e uma moeda significa para a gente hoje? Vamos para a nossa conclusão e tentar traduzir essa narrativa antiga numa metáfora poderosa para a nossa vida. Então, o ponto central é esse. Lançar um anzol não é ficar sentado esperando um milagre cair do céu. É um ato de fé ativa. É obedecer e agir com confiança, mesmo quando o caminho na nossa frente não faz o menor sentido. É fazer a nossa parte e confiar que a provisão vai vir de jeitos que a gente nem imagina. E a gente termina com essa reflexão. Diante das nossas próprias pressões financeiras, das nossas incertezas, essa análise toda nos desafia a pensar: qual é o nosso mar? E qual é o anzol que a gente é chamado a lançar hoje, em obediência e fé? A resposta para essa pergunta talvez seja o primeiro passo para encontrar um pouco de paz no meio da ansiedade. E aí, o que você achou dessa reflexão de hoje? Se esse alerta ajudou você, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e do Facebook para que mais famílias possam ser despertadas hoje com essa mensagem. E até o próximo vídeo.